Às vezes Deus vai te levar a um lugar muito desconfortável, porque nós não crescemos quando tudo está do jeito que queremos. Nós crescemos quando as coisas não estão do jeito que queremos, mas nós agimos da maneira que Jesus quer que agimos, assim mesmo. Paulo disse, quando eu fui ao encontro deles, foi por causa de uma revelação. Versículo 2 de Gálatas 2. Porque previamente me encontrei com os que pareciam influentes para pregar entre os gentios o evangelho que eu preguei, para ter certeza de que eu não estava correndo ou não correria em vão. Verso 5, eu amo esse. E entre aqueles que pareciam influentes, o que não fazia diferença para mim, Deus não mostra parcialidade? Digo, aqueles que pareciam influentes não agregaram nada a mim. O que Paulo estava dizendo? Eu não estou impressionado com a sua posição. Não estou impressionado com o seu título. Posso te dizer algo? Veja, só porque você vive, convive, consegue estar entre as 10 pessoas mais importantes da sua igreja, naquele grupo, eu garanto que isso não agrega nenhum valor a você. O único valor que nós temos é quem nós somos em Cristo. E realmente, um cristão inteligente, em vez de procurar alguém que é importante, que acha que pode agregar valor a ele, vai procurar alguém que é solitário e alguém que não parece ter nenhum amigo. Escolha esse, seja amigo dele e adivinha, Deus vai promover você. Vocês estão compreendendo? Amém? Quer saber se eu te convidasse? Ei, hoje eu quero almoçar com você. Sabe o que? Isso não te faria mais importante do que ninguém com quem eu não tenho almoçado ainda? Porque não são as pessoas que nos dão a nossa importância, é Deus que nos dá a nossa devida importância. E cada um de vocês é tão importante quanto qualquer um. O seu trabalho não é o que te torna importante. O faxineiro é tão importante quanto o diretor da empresa. Onde foi que eu me meti agora, hein? E então eu amo isso. No verso 8 ele diz, porque aquele que trabalhou através de Pedro para o seu ministério apostólico aos circuncisos, trabalhou também através de mim para os gentios. Então, eis a questão, Deus trabalha através de cada um de modo diferente, e assim que você começa a pensar que você precisa fazer o que outra pessoa está fazendo, e você nega quem você é, então entra em apuros. Eu tentei ser tantas pessoas, cheguei ao ponto em que eu nem sabia quem eu era. Eu tentei ser uma mulher doce como a esposa do meu pastor. Eu até tentei mudar minha voz, porque ela era loira, de olhos azuis e pequenininha, e ela tinha aquela voz doce, suave, baixinha, ela tinha aquele dom de misericórdia, e as pessoas iam se aconselhar, e ela dizia, conte mais, eu quero saber tudo, me conte mais. Enquanto eu pensava, por favor, não me diga mais nada. Eu já sei do seu problema depois de 2 segundos que você entrou aqui, agora se... Mas eu realmente até tentei diminuir o meu tom de voz e ficar suave. As pessoas diziam, o que é de errado com você? Você não pode, sabe, fingir ser outra pessoa. Deus nunca vai te ajudar a ser uma outra pessoa. Você deve ser você mesmo, porque todos os outros já foram ocupados. Joyce, quando eu crescer eu quero ser como você. Eu fico contente por ser um exemplo, mas por favor não seja como eu. Vá além de onde eu cheguei. Não aspire a ser uma outra pessoa. Vamos pedir a Deus que nos ajude a ser o melhor que pudermos ser. E era isso que Paulo estava fazendo. Ele estava sendo o melhor que ele podia ser. Ele disse, eu não estou impressionado com aqueles que parecem ser influentes. Eu não preciso da aprovação deles. Eu vou seguir a Deus. Tem alguém aqui hoje que tem coragem suficiente para dizer, eu vou seguir a Deus, ainda que signifique perder todos os amigos que eu tenho.
alguém aqui está cansado de viver sua vida com base no que eles pensam? O que eles vão pensar? O que eles vão dizer? Sabe o que eles dizem? Você não pode usar essas cores juntas. Eles dizem, esse corte de cabelo não está na moda. Eles mandam na nossa vida e nem sabemos quem eles são. Eu tenho algumas pessoas que continuam me encorajando aqui em cima, então eu vou continuar, sabe? Eu amo isso, sabe? Nós podemos ver nessas escrituras que Paulo sabia como esperar o tempo de Deus. Quantos de vocês não são bons para esperar? Depois de Paulo passar 3 anos buscando a Deus, então ele foi e encontrou com Pedro por 15 dias, e o único outro apóstolo que ele viu foi Tiago, e ele então partiu por mais 14 anos. Ele esperou o tempo de Deus na vida dele. Precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. Sabe, às vezes quando você é chamado para fazer algo, você sente aquele chamado tão forte, mas sabe que ainda não é o tempo. Alguém que já se adiantou a Deus? Ok. Quer saber? Não se sinta mal por isso. Todos fazemos isso. Eu tentei ir para a TV antes que Deus me colocasse na TV. Eu recebi uma única carta em 6 meses. Tentei fazer um programa de entrevistas, mas eu não sou apresentadora de talk show. Eu não deixava ninguém falar, gente. É verdade. A gente costumava ter convidados em nossos programas de TV e eles traziam as pessoas para entrevistar. E as pessoas escreviam reclamando, elas diziam, ei, Joyce, por que você não deixa o convidado falar? Eu não sou muito boa nisso, eu sou boa em falar, sabe? Mas não sou muito boa em deixar outras pessoas falarem. E então, finalmente chegou ao ponto onde eu disse, vocês vão ter que me ajudar. Se eu estiver cortando as pessoas ou não, deixando que elas falem, me dê um toque. Eles ficavam lá no fundo assim. Gente, eu estou tão longe da perfeição que é patético. Mas eu amo a Jesus e Ele também me ama. E quer saber? Eu acho que Ele pensa que eu sou fofa porque eu não deixo ninguém falar. Eis o que você precisa entender. Deus, Ele não percebeu de repente que você está uma bagunça. E disse, onde eu fui me meter? Ele sabe tudo sobre nós, cada erro que nós já cometemos, cada palavra que nós não falamos, todo pensamento que nós não pensamos ainda. Não há nada sobre você que Deus não saiba. E Ele te ama de qualquer maneira, Ele sabe o fim desde o início, Ele vê o seu coração. E se você não desistir de Deus, Deus nunca vai desistir de você. E aquele que começou a boa obra em você irá completá-la. Ele vai terminar o que Ele começou. Saiba que você está no caminho para fazer algo grande. Amém? Eclesiastes 3:11, tudo é bonito no seu devido tempo. Uau! Gálatas 4:4, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. A plenitude dos tempos, por que Ele não enviou Jesus antes? As pessoas estavam sofrendo, precisando de um Salvador, porque naquele exato momento, só Deus sabe, e Ele não vai contar para nós, sabe? Ele gosta de guardar segredos. Quantos aqui amam um mistério? Então você deveria realmente amar estar perto de Deus. Porque Ele é um Deus de mistério, é mais ou menos assim, o que vai acontecer em seguida.
Isso é algo empolgante se você for guiado pelo Espírito. Você nunca sabe o que Deus te reserva naquele dia. Agora, sob a lei, você pode ter um conjunto de regras. Você vai fazer isso às 8, isso às 9, nananã, e todas as manhãs vai ler 2 capítulos, vai orar e vai cantar. E quer saber de uma coisa? Quando você apenas desatar o seu barco da doca e se entregar ao oceano do amor de Deus, você não... Sabe, eu não sei quanto tempo eu oro todos os dias, gente. Eu estou tão feliz por não ter que medir isso. Isso é tão bobo. Nós amamos impressionar os outros. Olha, eu oro 2 horas todos os dias. Bem bom para você. Guarde isso para si mesmo. Caso contrário, você só está se gabando e ninguém quer saber. Amém? Eu não sei quanto tempo eu oro. Eu não sei o quanto da Bíblia eu leio todos os dias. Bem... E parece que você não é muito disciplinada. Sim, eu sou muito disciplinada. A primeira coisa que eu faço todos os dias é passar algumas horas com Deus. Porque eu tenho medo de não fazê-lo. Porque não há como eu sair de casa e agir como eu devo agir se eu não tiver um tempo com Deus. Quando eu comecei a passar tempo com Deus pela manhã, os meus filhos, eles naquele tempo eram adolescentes. Isso há muito tempo atrás. E eles se queixavam: mãe, você tem que ficar esse tempo todo no quarto, não pode fazer nosso café? Eu dizia: vocês estão grandes, podem colocar cereal numa tigela, é melhor agradecerem a Deus por eu estar indo para o quarto, porque se eu não for, com certeza vocês não vão gostar do seu dia. Quantos de vocês Deus precisa mandar para o seu quarto também, senão você... Quantos de vocês aqui passaram e se formaram na Universidade do Deserto? Oh Deus, eu também estive lá. Você já reparou quantas vezes os servos escolhidos por Deus passaram um tempo em um lugar chamado deserto antes deles serem promovidos por Deus? Mas de fato, quando Deus chama você, o próximo lugar para onde você vai é para o deserto. E veja, vocês sabem disso? Eu nem preciso explicar, vocês sabem exatamente do que eu estou falando. O que é o deserto? É um lugar totalmente isolado. Um lugar muito solitário. Um lugar abandonado. Um lugar muito afastado. Um lugar não populoso. Pessoal, eu era muito popular até decidir ir fundo com Deus, sabe? Então, de repente, eu não tinha mais amigos. Os membros da família não queriam ter nada a ver conosco. Eu pensei que eu tinha feito a coisa certa, que todo mundo ia ficar feliz por mim, porque Deus me chamou para pregar. Acabou não sendo nada disso. Eu me senti tão sozinha. Eu fazia o que eu achava que Deus estava me pedindo para fazer. Eu continuava sofrendo e as coisas não melhoravam. Eu fazia a próxima coisa que achava que ele me pedia para fazer e havia mais sofrimento. Eu não entendia nada. Eu esperava alguma vitória instantânea. E sabe, quando Deus me chamou para pregar, eu esperava sair da cama no dia seguinte e ter um ministério mundial. Bem, mas não funciona assim. Amém? Eu passei 5 anos ensinando 25 pessoas no chão da minha sala de estar. E como a Ginger disse ontem, se você esteve aqui, quando eu comecei a ensinar a palavra de Deus, eu me sentava e fumava cigarros o tempo todo enquanto ministrava e usava shorts curtinhos, o mais culto, cá em cima, bem curtinho, sabe? E você dizia: eu não acredito que Deus usaria alguém assim. Bem, você está errado. Sabe por quê? Você sabia que ele ungiu uma mula para pregar para um profeta que não o escutava? Eu não sabia nada melhor. Eu não sabia de nada, gente. E Deus, agora, isso não funcionaria se eu ainda fosse daquele jeito? Mas eu estou dizendo que Deus vai te chamar onde você está. Ele vai usar pessoas que parecem ser as pessoas menos prováveis do mundo. Que Deus, você não é qualificado para outra coisa que não seja a unção de Deus, mas a coisa boa é que Ele vê o fim desde o início, não apenas onde você está agora, mas Ele vê onde você vai chegar e conhece o seu coração. E então esta universidade do deserto
é projetada para nos mudar, para a gente se parecer mais com Deus, mas o Dave me disse, tire o short. Então eu comecei a colocar roupas e parei com cigarros. E 40 anos depois ainda estou aqui. Então... Você pode chamar esses anos que você passou no deserto, onde quer que tenha acontecido na sua vida, pode ser um trabalho que você não gosta e Deus não quer que saia. Talvez possa ser um relacionamento com quem você mal pode aguentar e Deus continua te dizendo para amar a pessoa de qualquer jeito, sabe? Vamos, como você espera aprender a amar o não amável se todos ao seu redor são amáveis? Vamos lá. Deus vai colocar você com algumas pessoas desagradáveis. Sabe, pessoas que não te tratam bem, Ele vai te dizer para ser boa para com elas e perdoá-las todos os dias. Vamos lá, pessoal. É provável que você vá trabalhar numa empresa onde você seja o único cristão e as pessoas vão te tratar muito mal. Você está no deserto. Há alguns anos lá muda a gente. Quantos sabem que nós precisamos mudar? José se formou na universidade do deserto. Ele teve um sonho. Parecia que Deus ia fazer grandes coisas. A próxima coisa que aconteceu, ele contou seu sonho. A próxima coisa foi que seus irmãos se voltaram contra ele e o venderam aos comerciantes de escravos. Bem, mas ele acabou sendo governador, mas ele passou 13 anos na universidade do deserto primeiro. 2 destes 13 anos na prisão por algo que ele não fez. Mas aqui está o que eu amo sobre isso. Ele tinha 17 anos quando foi vendido, 30 anos quando se tornou governador do Egito. Mas Deus estava com ele. Veja isso, é isso aí. E os patriarcas, Atos 7:9, os patriarcas com ciúmes de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Veja, não importa quem você perde, contanto que Deus esteja com você. Não importa se você é a única pessoa na família que seja crente, floresça onde está plantado, deixe Deus usar você como um exemplo. Ore pelas pessoas que maltratam você. Permaneça firme. Contanto que Deus esteja com você, você será bem-sucedido. E Moisés, 40 anos. Você consegue imaginar 40 anos no deserto com aqueles 6 milhões de judeus chorões, gente? Você quer torcer o pescoço dos seus filhos? Imagine 6 milhões deles. 40 anos. Elias teve seu tempo no deserto. Davi foi ungido para ser rei na juventude, mas se tornou rei só aos 30 anos de idade. Sabe o que aconteceu no resto desses anos? Ele passou a se esconder nas cavernas do louco Saul, que não fazia nada além de tentar matá-lo. E ele continuou fazendo o que era certo, continuou fazendo o que era certo, continuou fazendo. Deixa-me perguntar. Você consegue fazer o que é certo quando a coisa certa ainda não está acontecendo para você? Vou repetir, alguém precisa ouvir isso novamente. Você pode tratar bem aquelas pessoas que ainda não te tratam bem? Isso dói. Olha, isso machuca. É algo que você aprende na universidade do deserto. Você aprende a obedecer a Deus, seja conveniente ou não, seja confortável ou não. Você aprende a ficar onde Deus te diz para ficar, mesmo que você odeie o lugar. Quando Deus diz para você ir, você aprende a ir. Você aprende que sua vida não é sua mais. Você usa a sua vontade para fazer o que Deus quer. Para tudo que Deus diz, você só tem uma resposta: sim, Senhor.
Sim, Senhor. Sabe, tem algo que Deus tem colocado no meu coração há alguns anos e eu acho que primeiro Ele estava me deixando saber e, olha, vai chegar o tempo de você fazer isso. Agora não é algo que eu queria fazer. Deus, eu não quero. Vai custar dinheiro, mais do que eu gostaria de gastar. E realmente eu não quero fazer isso. Mas ontem eu simplesmente pensei, quer saber? Eu estou cansada disso, eu vou apenas fazer e acabar com isso logo. Sabe, quando Deus continua te incomodando, alguma vez Deus incomodou você com alguma coisa? Vamos, não durma no ponto, você vai ter o seu sanduíche em 1 minuto. Deus já incomodou você com alguma coisa? Em outras palavras, você fica assim, é como se estivesse... É como uma coceira que você, sabe, não consegue coçar. A única maneira de recuperar sua paz é dizendo, sim, Senhor, vai e faça. E esqueça o quanto você tem que sacrificar, ou como é difícil. Tudo que Deus nos pede para fazer, Ele nos pede para o nosso bem, não para o dele. Todas essas coisas difíceis que estão acontecendo na sua vida agora. Quantos aqui Deus está pedindo que você faça algo que é difícil agora? Vamos ver, tudo bem. Deixe-me apenas te dar um grande conselho de sabedoria. Você está pronto? Apenas faça e acabe com isso. Sei que você viajou 400 milhas para me ouvir dizer isso. Apenas faça e acabe com isso. Talvez essa noite você possa dormir. Até Jesus teve anos de silêncio. Ouvimos falar dele quando nasceu, quando tinha 8 anos de idade, e nada de novo até ele ter 12 anos, e nada de novo até ter 30 anos. E tudo aquilo que a Bíblia diz sobre ele, durante todo esse tempo, é que ele cresceu. Uau! Quantos sabem o que isso significa? Eu sei o que isso significa. Quer dizer, eu estava escondida no meu porão, dando pequenos estudos bíblicos em casa. E eu cresci. Eu parei de usar shorts, de fumar, enquanto eu ensinava a Bíblia. Oh, meu Deus. Passei por maus momentos parando de fumar. Eu fumava, eu comecei a fumar quando eu tinha 9 anos de idade. Graças a Deus Agora, sabe, eu vou dizer isso e você pode jogar pedra se quiser. Eu não acho que fumar vai te impedir de ir para o céu. Nós não somos salvos porque nós fumamos ou não fumamos, mas é um hábito muito desagradável e é muito caro. E é prejudicial para a sua saúde. Então, era algo que eu sabia que Deus queria que eu largasse, porque não importa como você vê isso, outras pessoas, elas acham que é errado, e Deus nos diz que embora nós tenhamos a liberdade de fazer muitas coisas, nem tudo é conveniente ou boas ou certas, sabe, para que façamos. E então, Deus muda a gente um pouco de cada vez, um pouquinho de cada vez, um pouquinho de cada vez. Você passa pelas coisas e você precisa fazer um teste. Se você não passar no teste, você vai ter que repetir mais uma vez. Quantos estão na universidade do deserto hoje na sua vida? Não é bom? Veja, quer dizer, você entendeu? Você sabe o que nós estamos fazendo aqui? Muitos anos silenciosos. Jesus, Lucas 4, cheio do Espírito Santo, retornou do Jordão após ser batizado e foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Deixe-me te contar, há muitas coisas que nós culpamos o diabo. E tem muitas coisas que ele faz que ele precisa ser culpado, mas muitas vezes Deus, ele vai levar você a um lugar realmente muito desconfortável. Vamos lá, você está me ouvindo aí nas galerias?
Às vezes Deus vai te levar a um lugar muito desconfortável, porque nós não crescemos quando tudo está do jeito que queremos, nós crescemos quando as coisas não estão do jeito que queremos, mas nós agimos da maneira que Jesus quer que agimos ainda assim. Eu quero lhe dizer que às vezes Deus vai nos levar a lugares desconfortáveis em nossas vidas, mas é realmente bom. Sabe por quê? Porque alguns dos nossos melhores momentos de crescimento espiritual e maturidade vêm desses lugares. E eu sempre digo que, quando dói e continuamos a fazer o que é certo, estamos crescendo. Quando não dói, estamos desfrutando o crescimento que já temos.